Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Não sei se vocês em algum momento já perceberam ou já pararam para pensar nisso, mas a maioria do tempo na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tá brigando contra a vida e não indo junto com ela. É como aquela expressão, seguir o fluxo da vida. A maioria do tempo a gente está indo contra esse fluxo. A maioria do tempo a gente está brigando contra a vida, brigando contra as situações, brigando contra o mundo, brigando contra as pessoas. O tempo todo a gente está competindo, o tempo todo a gente está querendo parecer algo diferente que a gente não é. O tempo todo a gente tá na postura de agressividade, na postura de briga. E não é raro que em muitos momentos a gente ache que a forma com a qual a gente vai resolver as coisas é na base da briga, é na base da reatividade. Nós somos muito ensinados quando nós somos pequenos, principalmente por instrução, pela palavra das outras pessoas, mas ainda mais pelo exemplo, de que a forma com a qual a gente tem que reagir às situações, a forma com a qual a gente tem que agir perante cada momento, tem que ser uma forma descabida, uma forma agressiva, uma forma impositiva. Então a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo fazendo e acontecendo. E se algo em algum momento cruza o nosso caminho e nos atrapalha, a gente é ensinado a querer passar por cima daquela coisa, a querer remover aquela coisa do nosso caminho. A gente, naquele momento, se mune ali de armas, se mune ali de defesas e vai contra aquela coisa, vai contra a vida. Se você está procurando uma oportunidade nova de emprego e não está conseguindo, é porque você não está lutando o suficiente, é porque você não está se esforçando para mudar a sua vida. Se você não está conseguindo melhorar o seu relacionamento, então você tem que lutar por esse amor, você tem que lutar para você conseguir ficar com essa pessoa. O tempo inteiro a gente é ensinado a lutar pelas coisas, só que o que a gente não percebe é que é uma postura equivocada e que quando a gente está brigando contra as coisas e quando a gente está lutando para que algo saia, para que algo suma, para que a gente vença algo, a gente está indo contra o fluxo da vida. Se você parar para perceber a natureza, para você parar para perceber as coisas simples da vida, se você parar para perceber os aparentes milagres, se você tiver um olhar mais amplo para olhar para a espiritualidade, você vai ver que as coisas que acontecem não são na base da briga. Se a gente pegar, por exemplo, a postura de Jesus, raramente a gente via ele sendo impositivo. É claro que tem esses casos onde ele era mais assertivo, mas mesmo assim ele não vivia em postura de luta. Ao contrário, a principal conduta, o principal tipo de comportamento que Jesus tinha, segundo as Escrituras, era uma postura amorosa. Ao contrário de ele ver alguém cometendo um erro, e então escrachar aquela pessoa, então julgar aquela pessoa, então falar que aquela pessoa está errada e rebaixar mais ainda ela, o que ele fazia? Ele, através da consciência amorosa, através do respeito e da educação, ele ia ali e confortava aquela pessoa. O que a gente entende, né, com essa postura de Jesus é que, na verdade, o que essa pessoa precisa não é repreensão, não é a subjugação, não é a crítica, não é isso que vai ajudá-la, não é isso que vai ensiná-la. Mas a gente entende que essa pessoa está errando porque ela precisa de ajuda. E aí Jesus, sabendo, tendo essa consciência mais expandida, o que ele faz? Ele ajuda, ele conforta. E assim a pessoa sai do erro.
se assim for o momento dela sair e se assim for a vontade dela. Mas o ato de cometer erros é porque a gente realmente ali, às vezes, está fora da gente, não está consciente, faz parte da vida. E até que a gente aprenda, a gente vai continuar cometendo erros. Mas falando sobre a postura aqui de briga, muitos de nós achamos que para a gente mudar uma coisa na nossa vida, a gente precisa brigar. A gente precisa pegar em armas. Se algo não está indo do jeito que a gente quer, é porque a gente não está controlando o suficiente. Bem, é isso que a gente acha. A gente acha que a nossa falta de sucesso em algum quesito, a gente acha que a nossa falta, que o nosso fracasso, que algo não estar indo dentro dos nossos padrões, significa que é porque a gente não está controlando aquilo o suficiente, que é porque a gente está simplesmente deixando aquilo solto, que aquilo não está nos eixos. Então a gente tem que ir lá, a gente tem que brigar, a gente tem que controlar, a gente tem que possuir aquilo para que aquilo seja da forma com que a gente quer. Só que a natureza e a vida, gente, ela não é do jeito que a gente quer. Ela é do jeito que ela tem que ser. Então, se você fica tentando controlar a natureza, controlar a vida, controlar as pessoas, você vai se relacionar com alguém, você quer controlar a outra pessoa, você chega no trabalho, você quer controlar os resultados, ou seja, você não, através de uma ponderação, percebe quais atitudes podem te dar bons frutos. Ao contrário, você simplesmente quer controlar os resultados sem pensar em vias para que isso aconteça. E aí você quer ficar controlando, você quer possuir tudo, você quer possuir todas as capacidades das outras pessoas, você quer, de uma certa forma, controlar todas as outras pessoas, você quer controlar a si mesmo de forma totalitária, você quer controlar a forma com qual você reage, você quer controlar a forma com qual a vida acontece, você quer controlar como que vai ser o seu dia de trabalho, você quer controlar como que vai ser o seu feriado, e qualquer coisa minimamente que talvez saia ali daquele seu controle, ali do seu imaginado, você entra na raiva, você entra na indignação, e aí mais uma vez você tenta controlar as coisas na base da agressividade. E se a gente para perceber, a natureza e a vida, ela segue um fluxo, é como uma correnteza. A gente, muitas das vezes, ao contrário da gente entender para onde a vida está nos direcionando, perceber o aprendizado daquele local que a gente precisa estar, aprender o ensinamento que existe por trás das coisas, a gente não quer seguir a correnteza, a gente não quer ir pela via que a vida está nos mostrando. Ao contrário, a gente quer brigar, a gente quer ir contra a correnteza, porque a gente acredita que a gente é mais inteligente que a vida, porque a gente acredita que a gente tem que controlar tudo, e que tudo, qualquer coisinha que passe dentro da nossa cabeça, essa coisa ela tem que ser atendida, sendo que não deve ser assim. Ao nosso bem, pela nossa saúde, não deve ser assim. A vida, em sua mais pura expressão, ela é criativa, ela é viva, ela é não linear, ela é expansiva, ela é alternativa. Às vezes para uma coisa, um destino, ela consegue te conduzir por inúmeros caminhos. Então a vida, ela sempre está do lado da poesia, sempre do lado da criatividade. Ela te dá múltiplas escolhas. Só que quando a gente fica preso naquilo que a gente acha que tem que ser, quando a gente fica tentando controlar tudo segundo a nossa mente, segundo o nosso ego, o que a gente está fazendo? A gente está se desconectando dessa possibilidade criativa da vida. Então, às vezes, numa aparente adversidade a qual a gente passa, a vida está nos dando ali a oportunidade da gente se conectar com a nossa intuição, com a nossa criatividade, se conectar com a fonte e achar uma solução criativa para aquele problema. Só que se a gente fica preso na nossa mente, a gente fica pensando, ah não, porque isso deveria ser assim, porque isso deveria ser assado. Não, porque não aconteceu dessa forma. Não,
tá acontecendo esse problema, tudo bem. As formas de eu resolvê-lo são essa, essa e essa. Vamos ver qual que funciona. Ah não, a opção A não funcionou. Melhor eu tentar a B. E a B também não funcionou. Melhor eu testar a última que me resta. A alternativa C, o jeito C de resolver. Aí a gente tenta a alternativa C. Muitas vezes, nenhuma das nossas soluções elas resolvem um problema e a gente pensa que o caso está perdido, que não tem mais esperança, ou a gente fica se depreciando, ou a gente fica revoltado. Só que a questão é porque a gente está preso na nossa própria mente, a gente está preso no nosso próprio ego. A gente acha que com o nosso nível de consciência limitado, com a nossa visão de vida limitada, a gente acha que a gente vai conseguir descobrir todos os mistérios da vida e vai conseguir resolver tudo sozinho pela nossa própria força, pela briga, pela luta, pelo esforço incessante, sem consciência. Só que o fato é que ali a vida está te dando uma oportunidade para você fechar os olhos e você conseguir ouvir sua intuição e muitas vezes a solução criativa já está ali naquele momento, mas você, por estar preso na sua mente, por estar preso nos seus devaneios, por você estar ali com a cabeça turbulenta, cheia de pensamentos ansiosos e compulsivos, você não consegue ouvir a solução que já está dentro de você o tempo todo. Então, normalmente, a gente tem essa postura de ficar brigando contra a vida, e aí a gente pode passar uma vida quase que inteira brigando contra a vida, lutando contra a vida, lutando contra as situações. Até que um momento a gente fica sem opção, porque a gente já lutou, a gente já se esforçou, a gente já tentou técnicas infalíveis, a gente já se esforçou, moveu pedras e montanhas para que aquilo se realizasse, e mesmo assim nada correspondeu em sucesso. E aí a gente fica desesperado, e aí a gente fica sem esperança. E às vezes são nesses momentos onde a gente está esgotado de tanto batalhar, são nesses momentos onde a gente está tão esgotado de brigar contra a vida, que a gente deixa a vida agir. E o fenômeno interessante é que quando a gente deixa a vida agir por ela mesma, quando a gente para de ir contra a correnteza e ir a favor da correnteza com alegria, quando a gente, não por uma desistência às vezes, não por uma reclamação, não por uma conformidade, mas por uma consciência, a gente permite que a vida seja aquilo que ela tem que ser, são nesses momentos onde tudo começa a se alinhar. E a nossa vida começa a fazer mais sentido e as coisas começam a se harmonizar. Porque muitas das vezes, gente, a nossa vida ela tá desarmonizada porque a gente tá indo contra a gente mesmo. A gente está indo contra a nossa alma, a gente está indo contra aquilo que a gente acredita. A gente não está deixando a vida agir, a gente está querendo controlar a vida. E como a gente está tentando controlar a vida, a gente está indo contra a vida. E se a gente vai contra a vida, de pouquinho a pouquinho as coisas vão começar a culminar em desajustes. Então, uma coisinha aqui que aconteceu começa a desencadear outras que também se desalinham. Como você, na sua existência com você mesmo, você está desalinhado, você está desconectado de você mesmo, a sua vida começa a se desalinhar. Porque como existe nas sabedorias antigas que nós temos conhecimento, tudo que está fora é como o que está dentro, segundo a lei hermética da correspondência. Então, quando você desalinha internamente, desalinha o seu mundo interno, você passa a desalinhar em volta de você. Por isso que se você perceber em muitos momentos, onde você começa a ficar bravo, onde você começa a se queixar, onde você não está muito bem alinhado energeticamente, se você perceber, são nesses momentos
onde começam a acontecer coisas que te desesperam, coisas que te desalinham. São nesses momentos onde as coisas começam a ficar um pouco desafinadas. E aí você não entende porque as coisas parecem que estão confusas, porque as coisas parecem que estão desalinhadas, que estão fora do lugar, ou porque que as coisas parecem que não estão funcionando direito. Mas é porque você está desalinhado com quem você é. E como você está desalinhado com quem você é, você também vai desalinhando em volta de você, né? O seu campo, você vai desalinhando a vida em volta de você. Então, quando a gente tem essa postura de briga perante a vida, e consequentemente, como a vida também está dentro de todos nós, nós também estamos indo contra a vida. E aí, quando a gente vai contra a vida e contra nós mesmos, a gente se vê cisionado, dividido. Tudo é muito difícil, tudo é um esforço incessante, tudo te deprime. Porque você está contra a sua vida, você está contra seu coração, você está contra a sua alma. Então tudo aquilo que vem de fora também revela esse estado que você tem dentro de si mesmo. Como o mundo externo ele é de uma certa forma correspondente ao nosso mundo interno, quando você começa a ver situações ocorrendo onde te convidam ao desânimo, à briga, à reatividade, à desconexão, isso só está revelando que também existe uma desconexão dentro de você com você mesmo. A boa notícia é que essa desconexão ela nunca é 100%, ela nunca é totalitária. Você não tem como se desconectar da sua essência 100%. Você pode se desconectar um tanto, por algum período, mas logo você volta, logo você consegue se realinhar, por mais tempo que você tenha passado estacionado fora de quem você é. E assim você pode querer lutar na sua vida inteira, brigar contra a vida, brigar contra as situações que acontecem contra você, tentar mudar as coisas, mobilizar pessoas à sua volta para também brigar com as pessoas que você deveria estar cuidando, abraçando, amando. A sua vida vira uma briga, porque o tempo todo você está chamando as pessoas para briga. O tempo todo você está convidando as pessoas para te agredirem, porque você vive o tempo todo se defendendo. Você vive o tempo todo incitando a violência. Você vive o tempo todo brigando contra a vida. Todas as suas atitudes, sem exceção, acabam sendo um esforço excessivo. E por você estar fora da sua própria natureza, todas elas são sim desgastantes, elas não te nutrem. A gente só consegue realmente ficar nutrido com aquilo que a gente faz quando aquilo está em consonância com a nossa alma. Porque aí aquela atividade ela vai ser a oportunidade da gente se nutrir de alma. Então, se você faz as coisas mecanicamente, se você briga por tudo, se você faz as coisas contra o fluxo da vida, você não está nutrindo a sua alma. Uma alma não nutrida se torna uma alma não existente. Você não fica feliz, você não fica animado, ou seja, você fica sem ânima, você fica sem alma. Então, quando você faz tudo sem alma, quando você faz tudo de forma grosseira, quando você faz tudo focando na guerra, focando na briga, focando na competição, quando você passa a rejeitar a vida e as coisas de fora, você também está rejeitando a si mesmo. E nessa jogada, a única coisa que você tem cocriado é a infelicidade, o sofrimento. Então é muito importante que não numa ação depreciativa, desistente, derrotista, a gente entre no fluxo da vida. Não é um deixar a vida te levar, simplesmente não pensar no que fazer, em como agir. Ao contrário,
Você vai ter consciência ao realizar aquilo. Você vai ter consciência ao fazer. Só que a diferença é que antes você fazia sem pensar, sem refletir, sem ter consciência. E assim, tudo que você fazia só manifestava mais o seu desalinho consigo mesmo. E aí, quando você passa a deixar com que o fluxo da vida entre dentro de você e você passa a ser uma expressão da vida, da fonte criadora, quando você se deixa ser uma expressão de Deus, então você também se realinha. Então você sendo um canal de luz, você sendo um canal de amor, você sendo um canal de Deus, você também se cura. Você sendo um canal de cura, você se cura. Você sendo um canal de luz, você se ilumina. Você sendo um canal de amor, você se amoriza. E assim, aquela energia que sai de você, ela não só está saindo, ela está entrando em todos os seus poros, ela está penetrando em toda a sua alma, em toda a sua existência, e ela te transforma interiormente. E assim você se torna uma ponte para as outras pessoas de conexão com a existência. Você aprende a se sentir no fluxo com a vida. Você se sente um com a existência, um com o seu propósito. Você já não pensa mais que você está separado do outro. Você já não pensa mais nos seus desejos egoístas, em só satisfazer seus prazeres momentâneos em detrimento dos outros. Agora você sabe que os outros também são uma extensão de quem você é. Então o mal que você faz ao outro, o bem que você nega fazer ao outro, te afeta também. E com essa sabedoria, você aprende a se deixar ser um canal de uma energia mais pura e amorosa. Você para de brigar contra a vida. Você para de ir contra a vida, contra a correnteza, e aprende a ser um com a correnteza. Nós somos gotas num rio que está indo em uma direção, e ele sempre vai chegar ao seu destino, não importa o quanto a gente tente contra. O que a gente deve fazer não é se revoltar contra o rio, mas sim perceber e não ter medo de perder a nossa individualidade, de perder a nossa essência. Ao contrário, quando a gente sente que a gente é parte com aquele rio, aí sim que a gente está percebendo de fato quem a gente é. Então não tenha medo de soltar o controle. Não tenha medo de deixar a vida agir. É claro, você vai tomar decisões, você vai agir na sua vida, você vai fazer escolhas, mas você vai primeiro sentir o que a sua intuição está falando. Primeiro você vai sentir o que o seu coração está dizendo, antes de tomar qualquer decisão. E assim você consegue perceber qual é a música que a vida está cantando naquele momento. E você passa a perceber em qual direção a vida quer que você siga. E aí, assim como dizia Osho, não importa o caminho para onde você vai, desde que você vá alegremente. Porque se você vai alegremente, esse é o seu caminho. Então, se você está indo alegre, não significa que você está indo para um caminho que vai te destruir. Vamos fazer uma separação aqui bem grande entre a alegria que vem dentro de nós e a euforia que vem de coisas externas. Quando você vai por um caminho através da sua alegria genuína que existe dentro de você, você não está eufórico, você não está ansioso, você não está com a consciência torpe, você não está com a consciência nublada. Ao contrário, você está conectado consigo mesmo, a sua consciência está expandida, você está alegre, porque você está indo pelo caminho que você deveria ir. E muitas vezes, quando a gente acha que um caminho é o certo na nossa própria mente, na nossa própria cabeça, através do nosso intelecto somente, aquele caminho é difícil, aquele caminho esforçoso, não significando que os caminhos da nossa alma não tenham dificuldades, existem, mas eles têm a dificuldade, e mesmo com a dificuldade ainda assim a sua alegria se mantém em estar naquele caminho.
Então, quando você está num caminho que não faz parte de você, que não é de verdade o seu caminho, quando você só se baseia na sua própria cabeça, no seu próprio intelecto, quando você ignora aquilo que você está sentindo, aquilo que você está intuindo, e você só percebe o que a sua mente está falando, o que você está fazendo naquele momento? Você está indo por um caminho que nem mesmo você quer ir. Você está indo contra o caminho que você não quer ir. E por você não estar indo por um caminho que você realmente quer, dentro de você, aqui, você está indo por um caminho que aqui te diz que é o certo, mas que a sua alma, o seu coração não diz que é o caminho, você vai triste, você vai desanimado. Sua vida para de fazer sentido. Porque, é claro, você não está indo pelo caminho que você de verdade queria ir. Você está indo por um caminho errado. Você ouviu alguém, você ouviu alguém outro, você ouviu uma pessoa, duas, três, ouviu uma multidão, mas esqueceu de olhar para o próprio coração. Você esqueceu de olhar para dentro de si mesmo. Você ouve mais as outras pessoas do que você. Então, quando você vai por um caminho, você acha que aquele caminho é o que realmente você quer. Mas muitas vezes, gente, aquele caminho que a gente está seguindo não é o caminho que a gente realmente quer escolher. E sim um caminho que as pessoas querem escolher para a gente. E como a gente tem medo, às vezes muito medo, um medo pavoroso, de frustrar as expectativas das pessoas, principalmente das pessoas que a gente ama, a gente quer entrar naquele caminho, mesmo que aquele caminho seja de autodetonação, de autodestruição de nós mesmos, de completamente desanimação, desconexão com a nossa alma. E a gente escolhe ir por ali, por um grande medo de ser rejeitado, por um grande medo de estar sozinho. Só que quando você percebe que quando você vai pelo seu caminho da sua própria alma, quando você segue o fluxo da vida e você vai alegremente, você percebe que você não fica sozinho, que a vida toda vai com você, que esse sintoma que você sente de estar sozinho o tempo todo é porque você está indo contra a vida. E como você está indo contra toda a existência, você se sente sozinho. Só que uma hora ou outra você pode se juntar, independente de quanto tempo você ficou longe do seu próprio caminho, fazendo coisas que não gostaria de fazer, com valores que você não acredita. Seja qual for o erro que você cometeu, seja qual for o tempo que você passou fazendo algo que não nutria sua alma, você ainda tem chance, você ainda tem que estar aqui. Todos os dias são dadas oportunidades para todos nós para a gente fazer diferente. Mas cabe a nós escolher, cabe a nós cultivar esse caminho. Cabe a nós seguir o fluxo da vida. E quando a gente segue o fluxo com a vida, a gente não está indo sozinho. Toda a existência está indo com a gente. Então a gente não se sente sozinho, a gente não se sente deprimido, a gente não se sente triste. Porque a gente sabe que a gente está no caminho que a gente deveria. E a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo. E por isso, por esse incrível sentimento, por essa incrível sensação de conexão com a fonte, onde você sente que não é só você que está ali naquele momento, mas que está uma legião com você, junto com você, te amparando, que a vida toda está com você naquele momento. Então você para de se sentir sozinho e você para de brigar com a vida. Mas muitas vezes, pra gente conseguir parar de querer controlar a vida, pra gente parar de querer ficar indo contra a vida, às vezes a gente vai ter que lidar com o medo do descontrole, com o medo da perda de tempo, com o medo de se entregar. Mas esse medo é ilusório. Quando a gente avança nesse medo, quando a gente avança mesmo com medo, a gente percebe que esse medo é uma ilusão. E que na verdade a gente nunca esteve sozinho. E que na verdade a gente nunca teve o controle de nada. A gente sempre estava no caminho que a gente deveria estar, mesmo indo a passos tortos. Existe a frase que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, Deus não cria linha torta nenhuma. Os caminhos de Deus são certos. Os caminhos de Deus são únicos. Os caminhos de Deus são bem definidos, bem delineados. Nós que às vezes saímos desse caminho, nós que escolhemos
seguir uma outra vertente, uma outra direção, nós às vezes escolhemos, em vez de seguir em frente, andar em círculos, ir para frente, para trás, ir para um lado e para o outro. E aí a gente sente que Deus está escrevendo por linhas tortas. Mas na verdade, as rotas de Deus, as rotas da providência divina, elas são bem definidas, bem lineares. Porém, não são lineares segundo o nosso racional, segundo aquilo que a gente imagina na nossa cabeça, na nossa mente, mas sim aquilo que a gente vê com o coração. Então, se a gente aprende a abrir o coração e olhar para a vida através da nossa própria alma, através da conexão com a gente mesmo e com Deus, então a gente consegue reconhecer os caminhos e a gente para de brigar, a gente aceita e diz que seja feito a vontade do Pai, porque a gente entende que ir para aquele caminho que é o da nossa alma é o que realmente vai nos fazer feliz. E que na verdade, muitas vezes, os caminhos que a gente acha que a gente queria, na verdade quem queria não éramos nós, e sim outras pessoas. Assim, gente, é necessário que a gente saiba retirar o excesso de controle da vida, parar de brigar contra as circunstâncias. A gente não vai conseguir nada através da briga, a não ser mais desastre, a não ser mais destruição. Nada se constrói através da agressividade, nada se constrói através da raiva. A raiva não constrói, a raiva destrói. A rebeldia tem que ser amorosa através da consciência e não através de ações inconscientes. Não é através da força, não é na base da marra que a gente vai mudar as coisas, mas sim quando a gente aprende a expandir a nossa consciência amorosa e assim a gente se torna um canal da vida para outras pessoas. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que eu possa ter sido aqui um canal de boas energias para vocês e que esse vídeo de alguma forma possa ter acalmado e relaxado a alma de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu espero vocês nos próximos.